Quer enlouquecer de verdade? Você quer ficar maluco da cabeça? Tente entender a cabeça de um dirigente do futebol brasileiro, sabe? Algum dirigente não só da CBF, mas de clube mesmo. Porque essas relações e como se desdobraram as histórias de Mano Menezes no Corinthians e de Sampaoli demitido, cabe uma reflexão aqui pra gente tentar chegar a uma conclusão, porque é tanta loucura, é algo assim tão fora da curva que é difícil de explicar, mas a gente tem que falar aqui nesse vídeo. Bom, o São Paulo ele foi demitido do Flamengo com 60% de aproveitamento, tá? Quem olha assim os números friamente, só o 60% de aproveitamento, vai pensar, nossa, que loucura. Como é que esse cara pode ter sido demitido se é um aproveitamento bom? Da mesma forma, como o Renato Portaluppi tinha sido demitido lá atrás com 70% de aproveitamento, beleza? Se bem que o aproveitamento do Renato, não só em números, mas em questão de desempenho, era muito superior ao do São Paulo, e convenhamos. Mas, obviamente, como eu falei, se você pegar os números por inteiro, você vai questionar. Agora, em questão de desempenho, em questão de animosidade com o elenco, em questão de desdobramento, e você falar que essa gestão aqui chegou ao fim por causa da falta de relação com os jogadores, que eu ia falar, por falta da relação com os jogadores, mas não tem nem relação, então não se pode nem medir isso, porque o São Paulo é um cara tão é, ele é um cara tão pra si, ele é um cara que não conversa com o elenco, ele gosta das atenções pra ele, é tudo do jeito dele, ele não escuta ninguém, então a gente já tava imaginando que isso ia acontecer, porque todos os trabalhos do São Paulo foram dessa forma. Todo mundo. Pra chegar ao ponto de chegar em 39 jogos e ele não repetir nenhuma escalação. Então, assim, desde o Olympique de Marseille, se eu não me engano, teve uma jornalista na Globo que pegou os números das escalações dele desde o Olympique de Marseille. Ele nunca repetiu uma escalação também. Então, assim, o que eu tô falando dos dirigentes do futebol brasileiro? Você vai contratar um cara que, por mais que ele seja um cara bom tecnicamente, e o treinador de fato de cultura europeia, como é o Sampaoli, ele não é muito de conversar com o elenco. Todos, na verdade, a maioria dos treinadores europeus são assim, mas a gente está falando de um cara que conseguiu fazer com que o Messi e o Mascherano escalassem a seleção argentina em 2018. O cara conseguiu tirar do sério o Lionel Messi, entendeu? O Messi, que é um cara que não se envolve em briga, que não tem polêmica assim extra-campo, ele é um cara super tranquilo, todo mundo fala isso. O cara conseguiu tirar do eixo esse tipo de jogador. E aí a diretoria, sabendo do histórico desse cara, traz ele para lidar com um elenco completamente mimado, digamos assim, como do Flamengo, porque nós sabemos que tem muitos jogadores mimados ali. Sabemos que tem muitos jogadores que se recusam a querer sair para o outro poder jogar. Um ego absurdo que tem naquele elenco. E você me traz um cara com um perfil desse. Ou seja, depois daquele episódio com o Pedro, a gente conseguiu chegar à conclusão que realmente o time do Flamengo não andava. O time do Flamengo no campo, ele mascarava aquilo que acontecia nos bastidores. E aí o soco que veio da agressão no Pedro, do preparador físico, deixou tudo isso evidente, que não dava mais para conseguir continuar. E aí você tem uma diretoria que tem mais de 30 milhões em multa para poder pagar. Vai pagar agora uma multa milionária também pro Sampaoli, porque quis contratar ele pro ano passado, quer dizer, desculpa, pro próximo ano, até o final do próximo ano, não conseguiu. E agora volta a questão do Tite. Então, assim, eu gostaria de entender como é que funciona a cabeça do dirigente brasileiro, porque, cara, como é que você vai explicar esse tanto de demissão? Como é que você vai explicar esse tanto de mudança de filosofia ao ponto de só querer bancar em uma aventura por causa do estrangeirismo? Não ter uma convicção de trabalho, ver que aquilo que estava dando com o Dorival poderia ter sido continuado, mas aí por pressão não só de alguns torcedores, mas de jornalista também. E tem jornalista nessa hora que eles tiram o deles da reta, né? Não, realmente, deveria ter sido demitido do São Paulo, sendo que tem jornalista famoso, torcedor do Flamengo, que ficava falando, não, tem que manter, porque os jogadores são mimados. E eu era um desses caras que falava que sim, tinha que manter o São Paulo, tá bom? Por quê?
Porque os jogadores realmente não mostravam interesse. E eu continuo pensando nisso, porque sai treinador, entra treinador, os jogadores do Flamengo, eles jogam quando querem. Então é um problema maciço de elenco. Mas esses jornalistas resolveram tirar o deles da reta agora. E aí, por outro lado, você tem o Mano Menezes agora no Corinthians. O Mano Menezes, que havia saído de uma forma completamente brigada com a diretoria do Corinthians atrás. Diretoria, se eu não me engano, que era do André Sanches. Aí ele deixou o Esporte Clube Internacional com 50, mais ou menos 55% de aproveitamento, né? Conseguiu levar o time ao vice-campeonato brasileiro do ano passado, etc. Conseguiu montar uma base de time para esse que está muito mais fortalecido, principalmente que joga bem na Libertadores agora, que está na mão do Eduardo Cudê. Mas você vê que aí a diretoria do Corinthians, que tem o Vitor Pereira, aí demite o Vitor Pereira, aí teve o Luxemburgo, aí antes disso teve o Cuca, aí agora tem o Mano Menezes. E eu que pensei que eles tinham demitido o Luxemburgo para poder contratar o Tite e poder arrumar a casa, né? Porque o Tite, em questão, ele é um cara que conhece muito bem o Corinthians, etc. E é. Aí você me traz o Mano Menezes com uma filosofia completamente diferente, que conhece o clube, beleza. Mas qual que é o padrão? O que, que a gente tem que chegar aqui, a situação? Qual que é o padrão de escolha desses caras? É muito mais na forma do empirismo, é na forma do vamos ver, do vai que vai. E a filosofia de jogo, a filosofia de trabalho, em questão de longo prazo, em questão de curto prazo, o que, que vocês estão fazendo? E por que sempre cercando os mesmos nomes? Lógico, a gente não pode aposentar ninguém, obviamente, mas assim, não tem uma linha de raciocínio. Não tem. Por isso que eu falei no início do vídeo, não dá pra gente tentar entender a cabeça de um dirigente brasileiro, porque senão a gente vai enlouquecer. Esses caras não sabem o que estão fazendo. Esses caras colocam qualquer um pra poder tapar buraco, acreditando que o trabalho de curto prazo vai se perpetuar e que vai vir uma varinha de condão e vai conseguir fazer o elenco jogar. Não tem filosofia de trabalho, não tem médio, curto e longo prazo, não tem para qual competição você quer jogar, é tudo na base do empirismo, enfim. É uma coisa que a gente precisa ainda debater com ainda mais calma, porque é muito sério isso. Como esses dirigentes afundam seus times, como esses dirigentes fazem escolhas completamente equivocadas na base do empirismo, não tem planejamento e falam que tem planejamento, não tem nada. Esses caras não sabem o que fazem. Escolhas cada vez mais loucas que se a gente continuar pensando, a gente vai acabar enlouquecendo. Quero saber o que é que você acha, deixa aqui nos comentários. Curta o vídeo, se inscreva no canal para poder ajudar a gente, tá? E, cara, esses dirigentes merecem perder o emprego. É simples assim. Se inscreva aí, tamo junto, até a próxima.